Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de acordo com o horário aí que vocês estão escutando, né? A Umbanda, né? Mesmo depois de tantos anos, né? Mais de 110 anos aí de atividade. Fizemos aniversário agora aí, mês passado, né? Ainda existe gente que não trata a Umbanda como religião e tenta associar ela a uma seita, né? Quem acompanha a mídia aí viu que um tempinho atrás estava inclusive na justiça isso aí, né? Para determinar algumas religiões de matriz africana, se era religião, se não era, se qual era o status que definia uma religião e tal, né? É uma discussão que não acaba, a gente pode ficar falando aqui, mas sempre vai ter um ou outro aí com teorias, teses e formas de pensamento, né, que vem a questionar isso aí. Inclusive, eu tenho lido uns livros do Tancredo da Silva Pinto, né, o Tata Tancredo, é o pai da Umbanda Molocô. E nos livros dele, logicamente a gente tem que ter na cabeça que é uma Umbanda de uma outra época, né? Esse livro aqui que eu tô lendo agora, que é o Herói da Umbanda, é inclusive bem antigo. Deixa eu ver se tem a data aqui. Não tem, mas é muito antigo. Deve ser 70 e pouco. Esse livro aqui. Então o Tancredo, ele mesmo nas obras dele, e eu já li uns 4 livros, já li uns 3 livros do Tancredo. Nas obras dele, ele se refere a Umbanda como seita, não como religião. Ele fala, minha seita isso, minha seita aquilo. Ele se refere como seita, né? Então, e aí, a Umbanda é uma religião ou é uma seita, né? Qual que é a finalidade da religião na vida das pessoas, né? Então, para a gente começar isso, a gente tem que entender um conceito básico que é muito divulgado hoje em dia por causa dessas batalhas, né, sociais, que é o conceito do Estado laico, né? Muita gente fica criando suas cruzadas aí, travando suas batalhas contra outros segmentos religiosos, né? E a gente escuta muito isso, muito grito de o Brasil é um Estado laico, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, porque o Brasil é um Estado laico. E muita gente tá gritando, tá só replicando, né? Não tá sabendo nem o que tá falando, não sabe o que significa a laicidade, né? Então, se você procurar na internet, a internet hoje é uma coisa maravilhosa, não serve só para você. Também serve, né? Mas você pode dar um destino melhor para ela que o entretenimento, né? Que é o conhecimento, e você consegue achar muita coisa na internet. E quando você joga lá o que significa o Estado laico, procura nesses dicionários online, eu sempre uso um Michaelis, né? E você joga a palavra laico no dicionário Michaelis, ele define o laico da seguinte maneira, né? Como adjetivo: alheio ao clero ou a qualquer outra ordem religiosa, leigo. Número 2, oposto ao controle do clero sobre a sociedade. Número 3, relativo à vida profana. Então, o Estado laico ele está relacionado à desagregação da religião, né, e dos valores que aquela religião professa
sobre as ações governamentais, né? Como a gente aprendeu lá na escolinha da Tia Teteia, né? O Brasil, em uma determinada época, era de fato um país católico, né? Assumidamente católico, e isso com a alteração, né, as sucessivas alterações, desculpa, da Constituição Federal, isso foi, né, sendo retirado. Mas era um país de fato católico e que a igreja tinha uma influência muito grande na política nacional, né, nas ações do governo aqui no país. Então, por isso que o Estado laico, né, começou a, vamos colocar dessa forma, a ser clamado, né? Porque nem todo mundo acredita no que a igreja acredita, nem todo mundo professa, né, as mesmas crenças, a mesma fé, tem os mesmos valores. Então, como é que um determinado segmento religioso vai ditar como eu tenho que levar a minha vida? Então, por isso a instituição do Estado laico, para que nenhum segmento religioso, né, seja ele cristão ou de matriz africana, ele influencie nas ações do governo, né, com relação ao seu povo. O Estado laico ele não apoia nenhuma religião e também não se opõe a nenhuma religião. Ele é neutro, né? Inclusive ele é neutro à descrença religiosa. Se a pessoa não quiser acreditar em nada, eu sou ateu, não acredito em nada, eu sou agnóstico, sou, sei lá, sou satanista, o Estado não se mete nisso. Isso é a guerra individual, né? Aí você vai lá na Constituição, no seu artigo 5º, que acho que o mais conhecido, né, pela massa da população, porque diz lá que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, né? Independente de cor, classe social, nível intelectual, crença política, ideológica, religiosa, somos todos iguais. E lá no inciso 6 desse artigo da Constituição fala o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, a próxima vez que você for falar que o Estado é laico, você vê uma postagem na internet, nossa, o Estado é laico. Você vê o presidente falando que acredita em Deus, você fala, absurdo, o Estado é laico. Agora você vai entender que o Estado laico não tem nada a ver, né, com as figuras públicas expressarem a sua crença religiosa. Não tem nada a ver. O presidente podia falar que ele é evangélico, que ele é macumbeiro, que ele é budista, que isso aí não fere a definição de Estado laico. Muito pelo contrário, sendo o Estado laico, até o presidente, ou o governador, ou o artista, ou quem quer que seja, pode sim professar a sua fé, declarar a sua fé. O que não pode acontecer é o camarada do executivo, do legislativo, do judiciário tomar decisões baseadas nas suas crenças religiosas. Isso aí é o que não pode. E essa é a grande discussão do aborto, né? Como questão mais religiosa do que de fato saúde pública, né? A proibição, liberação, enfim. Mas isso é um assunto para outro áudio. Nosso foco aqui é religião. Então, sabendo que é o Estado laico, sabendo que a gente tem o direito, né, de exercer, expressar, professar qualquer religião, a gente vai para um segundo ponto, né? O que é a religião, né? E procurando de novo, né, no dicionário Michaelis a definição do que é religião, a gente encontra nove itens, né? 9 definições dentro do que é religião, né? O primeiro,
convicção da existência de um ser superior ou de forças sobrenaturais que controlam o destino do indivíduo, da natureza e da humanidade, a quem se deve obediência e submissão. 2. Serviço oculto a esse ser superior ou forças sobrenaturais que se realiza por meio de ritos, preces e observância do que considera mandamentos divinos, geralmente expressos em escritos sagrados. 3. Ato de professar ou praticar uma crença religiosa. 4. Veneração às coisas sagradas, crença, devoção, fé. 5. Tudo que é considerado obrigação moral ou dever sagrado e indeclinável. 6. Causa, doutrina ou princípios defendidos com ardor, devoção e fé. Por exemplo, a democracia é sua religião. 7. Ordem ou congregação religiosa. 8. Caráter sagrado ou virtude especial que se atribui a alguém ou alguma coisa e pelo qual se lhe presta reverência. 9. Instituição social criada em torno da ideia de um ou de vários seres sobrenaturais e de sua relação com os homens. Então assim a gente fecha as 9 definições que tem no dicionário Michaelis sobre o que é religião. Ora, a definição aqui, né, já é muito clara, já deixa muito claro se a Umbanda é ou não é religião, né? Olha aqui, convicção da existência de um ser superior, né? Ser superior, Olorum, Olodumare, Zambi, ou de forças sobrenaturais, aí orixás, guias, mentores, que controlam o destino do indivíduo, da natureza, da humanidade, a quem se deve obediência e submissão, né? Então deixa muito claro isso aí, a definição, né, que o dicionário dá deixa muito claro se a Umbanda é ou não é uma religião, né? Quando você joga na internet o que significa, o que representa a religião, você vai encontrar muita definição de associação a... Oh, Deus me livre. Ai, meu coração. Aí você vai encontrar você vai encontrar muito o termo religare, né? Que seria o quê? Seria uma reconexão, um retorno, né, à sua fonte primordial, né? Existe um livro, e é um livro muito bom, eu já falei inclusive nos grupos de WhatsApp aí que eu participo, do Alexandre Comino, que é muito bom para você começar a desenvolver de fato uma consciência umbandista, porque a religião ela só se expande quando você de fato se assume e se vê como um umbandista, né? Não só pratica só a tua religião no dia do culto, mas diariamente, né? Nas coisas, nas pequenas coisas, você consegue enxergar a manifestação do espírito, a manifestação do orixá. Então o livro do Alexandre Comino é o Umbanda e o Umbandista, quem é e o que é, né? Ele afirma que, embora essa definição do religare, né, seja uma definição interessante, ela não expressa todas as dimensões que as religiões contêm em si mesmas, né? Ele apresenta uma definição um pouco diferente, né? A religião, né, diz no livro dele, não consiste em doutrinas e dogmas. Ela não é o que você lê nem os dogmas que você acredita ser importantes, mas o que você percebe. A finalidade de toda religião é a percepção de Deus na alma. Essa é a única religião universal. Então é você, independente do dogma, da liturgia, das oferendas, aquilo que você pratica no seu terreiro, é você sentir a presença, a atuação de Deus dentro de você, né? É a evolução, é você se melhorar como pessoa, né? O destino de todo mundo é a evolução, é o retorno para a sua fonte divina, né? E a gente vê isso em diversas literaturas, né? O camarada, ele vem a esse plano material, ele passa pelas provas, passa pelas expiações, passa pelo aprendizado, ele vai depurando o seu espírito, né? Vai consertando os erros que ele cometeu no passado, até ele chegar num nível tal que ele
ascenda e não precise mais reencarnar. Então esse é o destino de todos nós, né? Ascender, crescer e evoluir, né? A religião tem como finalidade principal justamente essa, né? É te levar ao autoconhecimento, ao autoaperfeiçoamento, à evolução, né? A um melhoramento, vamos colocar dessa forma. Então não importa a corrente religiosa, né, que você pertence. Você é umbandista, se você é do candomblé, se você é da igreja católica, se você é... Não importa, né? A partir do momento que a tua religião ela tá te levando a entender que você é um componente da sociedade, que você começa a entender, né, as posições do seu próximo, ter mais empatia, está te levando a se amar mais e, consequentemente, se amando, a amar mais o próximo, né? A religião está cumprindo o seu papel, independente de liturgia, independente de obrigação que está fazendo, se ela está te levando a se tornar algo melhor, aquilo de melhor que você pode ser, pronto, a religião já cumpriu a sua finalidade, né? Mas aí a gente vê as pessoas falando, né? Algumas, né? Que a Umbanda é uma seita. Mas o que é seita? Né? A gente jogando na internet, como sempre, né? Ferramenta de aprendizado. A gente joga na Wikipédia e vai estar lá, seita. Vem do latim secta, que significa seccionar, dividir, sectar, né? É um conceito complexo utilizado para grupos que professem doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergentes da correspondente doutrina ou sistemas dominantes. O termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas, né? Então, basicamente, esse conceito de seita aí, ele já deixa muito claro que a Umbanda não é, né? Porque ele fala de uma divisão, né, de um corte numa, entre aspas, ordem dominante ou doutrina dominante. Quando você joga a definição no dicionário Aurélio, também na internet, ele te dá 6 definições dentro do conceito, né? O primeiro, opinião, seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo da doutrina principal. Grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. Número 3, grupo organizado que tem ideias ou causas em comum. Número 4, grupo organizado em caráter fechado. 5, ferro que se adapta ao timão do arado adiante da relha para facilitar a lavra e cortar as raízes. Aí já foge do que a gente quer. E 6, céspide ou leiva que o ferro de vassoura levanta e deita aos lados. Também já foge do que a gente quer. Então vamos nos prender aqui até o quarto item, né? E por que as pessoas falam que a Umbanda é uma seita, né? Se a gente parar para lembrar lá do surgimento, né, com o Zélio de Moraes, a gente vai ver que o Zélio foi conduzido a um centro espírita kardecista. Isso resumindo, tá? Porque ele antes passou por benzedeira, foi a médico, foi no padre, não sei o quê. Mas resumindo, ele foi levado num centro kardecista. Lá a entidade, né, a Caboclo das Sete Encruzilhadas, se manifestou e foi repelido pelos médiuns, né, o presidente da mesa daquela sessão espírita e tal. E as pessoas entendem que como ele frequentou aquele ambiente espírita e como ele não pôde trabalhar ali, se manifestar ali, ele pegou e, né, se separou daquilo ali e formou uma, entre aspas, religião paralela, né, uma seita. E não é assim que funciona. A Umbanda não derivou do espiritismo, assim como a Umbanda não derivou do candomblé. A seita pressupõe isso, né? É um grupo de uma determinada doutrina e não concorda com a determinada doutrina e se separa para poder colocar aquilo que ela acredita. Isso aí, de novo, voltando lá na escolinha da Tia Teté, a gente viu naquele período das reformas protestantes, né? Que um grupo de católicos lá
não estavam de acordo com o que a igreja estava fazendo, né? Com a venda lá das indulgências, comprando terreno no céu e tal, vendendo lasca de osso como se fosse objeto sagrado. E o pessoal, opa, calma aí. Isso aqui tá destoando, não é isso aqui não. Olha só, esse pessoal aqui vão sair e tal. Claro que a gente sabe que a coisa foi muito mais complexa, né? E tiveram diversos países, né, que passaram por essa separação, por esse conflito, por essas reformas, e cada um teve seu objetivo, né? Escuso ou não, cada um teve seu objetivo e intenção por trás dessas reformas. Né? Mas voltando aqui ao que a gente estava falando. O Zélio não pertencia a nenhuma religião. O Zélio não pertencia a nenhum segmento religioso. Então como é que ele ia se separar de algo que ele nunca fez parte? Ele nunca fez parte. Ele foi conduzido à Federação Espírita para se tratar porque, né, ninguém entendia o que acontecia com ele, mas ele nunca fez parte de nenhum segmento religioso. Né? Depois o movimento começou a angariar gente, né? Pessoas de outros segmentos, pessoas que eram da doutrina kardecista que não conseguiam manifestar os espíritos lá, que eram vistos como atrasados, pessoal do candomblé que não concordava com algumas práticas, né, do candomblé e tal, mas a Umbanda não começou de nenhuma cisma, né, de nenhuma briga dentro de um segmento religioso. Muito pelo contrário. Então, de tudo que a gente viu aqui, a gente a gente tira o seguinte entendimento, né? A Umbanda cultua um ser supremo. Olorum Zambi, Deus, quer chamar de deusa também, o nome é o que menos importa para ele. Cultuamos um ser supremo. Temos doutrina, né? A gente tem doutrina. Algumas práticas litúrgicas, né, diferem de terreiro para terreiro, mas a gente tem doutrina. A gente tem bases teológicas, né? Temos ritual, temos liturgia, temos separação do que é sagrado e do que é profano. Logo, você pegando tudo isso que somos, né, acreditamos na manifestação de seres sobrenaturais que influenciam nos nossos destinos. Então, se a gente pegar tudo isso que somos, né, e confrontarmos com a definição do dicionário, a gente vai ver que a gente tem sim status de religião. E no livro dele, de novo, Alexandre Comino, ele define a religião como onde colocamos a nossa fé de forma coletiva e ritualizada, né? Coletiva e ritualizada. Então somos sim uma religião, temos status sim de religião. E se alguém algum dia falar para vocês, vocês são seita, a tua seita, não, a seita que dói menos, porque a gente é sim uma religião constituída, né? E se você for ver, muita gente questiona a quantidade de devotos e adeptos. Cara, é só você ir em qualquer como é que chama lá? Canal desse do YouTube aí. Você vai ver um bandista, né? Influenciador digital, um bandista. Tu vai ver camarada com 300 mil inscritos, com 200 mil inscritos, né? Então é muita gente, sim. Então você já sabe que somos religião, que a gente somos, nossa, que lixo, né? Que nós somos, né? Uma religião, que eu tava falando português arcaico, tá? Que nós somos uma religião, então você já tem que ter essa consciência de fato. Mas, além de saber e entender que somos uma religião, a gente precisa entender o que outras religiões professam. Qual a fé de outras religiões? O que elas acreditam, o que elas pregam, o que elas... Por quê? Primeiro, né, a gente tem que entender, porque a gente tem, a Umbanda ela é sincrética
e ela é agregadora. Então ela tem diversos conceitos que são de outras religiões, né? Então por que eu tenho que estudar outras religiões? Para entender aquilo que elas têm de igual com a Umbanda, aquilo que a Umbanda agregou delas e aquilo que a gente tem de diferente, né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a derrubar muros de preconceito. A gente começa a aproximar pessoas, a dialogar sobre, né, ideias de fato, sobre como a gente pode juntar, somar forças para construir uma sociedade melhor, né? Afastar preconceito, afastar a inverdade. Muita gente fica falando aí que não conhece, né? Um banda mata galinha, faz amarração, faz... a pessoa nem sabe o que é umbanda. Tá falando esse tipo de besteira, né? Então a gente tem que saber primeiro a nossa fé, conceitos básicos da nossa fé, para a gente não ficar falando besteira para os outros, né? Para a gente explicar a nossa religião de uma maneira simples e didática, para que as pessoas entendam e a gente vá quebrando esse preconceito. E entender as outras religiões, porque a gente tem muito conceito de outras religiões. A gente tem um monte de conceito kardecista, a gente tem um monte de conceito kardecista, a gente tem um monte de conceito do candomblé, a gente tem um monte de conceito do hinduísmo, a gente tem um monte de conceito da igreja católica. Então a gente tem que estudar e entender, né? E outro motivo para você entender o básico de outras religiões, se entender o básico, né? É você entender por que eles nos perseguem. Você não tem como entender por que o camarada tem preconceito, por que o camarada não persegue, taxa a gente disso ou daquilo, se você não entender o que ele acredita. Então, para discursar contra a intolerância do outro, você tem que entender como funciona a mente do outro com relação à religião que ele professa. E aí você vai, olha só, você está achando que eu faço isso, mas eu não faço isso. A minha religião trabalha assim, 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 assim. Aqui é caridade. A gente não cobra por trabalho, por consulta, por atendimento. Quando você vê essas plaquinhas assim, não sei o que, isso aí é charlatão, é marginal, que fica explorando a fé alheia. Então, para eu receber o respeito, eu tenho que respeitar primeiro. Então, para que o outro entenda a minha religião e me respeite, eu tenho que entender e respeitar a fé que o outro professa também. Senão a gente fica igual um monte de criança, cara, debatendo coisa que a gente não vai ficar, né? Não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar, como a gente fala, dar murro em ponta de faca. Porque ele não entende e não se preocupa em entender aquilo que eu professo. Eu não entendo e não me preocupo em entender aquilo que ele professa. É por isso que fica um monte de discussão besta na internet, na televisão, porque ninguém quer entender o lado do outro, ninguém quer escutar, aprender o que o outro está falando, o que o outro está professando, né? E a gente encerra aqui com a frase do Ademir Barbosa Júnior, tem um monte de livro também, esse camarada escreve uma literatura umbandista bem simples, né? Bem fácil de você assimilar. O livro dele é o Por que Sou Umbandista? Ele afirma o seguinte: a Umbanda é uma religião constituída e não uma seita, não é um subproduto cultural ou um apêndice de outros sistemas religiosos, né? Então a Umbanda é sim uma religião, tem sim que ser respeitada como uma religião, mas para que ela de fato alcance, goze desse status, é necessário que um umbandista ele comece a internalizar que somos uma religião, né? E que um umbandista aprenda de fato sobre a sua religião. A maioria só quer saber de fazer obrigação, botar guia no pescoço e trabalhar com guia e doutrina muito rasa. Não. Nós somos os vetores da religião. Se a gente não está estudando, aprendendo para divulgar a coisa certa da religião, a gente também está trabalhando contra a religião. Beleza? Abraço.